Bom, talvez o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que naquela época havia uma disputa muito ferrenha pela sociedade. Sim. Os grupos se degladiavam, as coisas Sim. eram feitas com, assim, com vamos dizer assim, com muita emotividade, e havia muita divisão dentro da psiquiatria, né, entre psicanalistas de um lado, não psicanalistas do outro, biológicos do outro, enfim. E eu fui procurado por um grupo de colegas exatamente para tentar pacificar esta, e em vez de fazer uma eleição que fosse uma disputa de forças, né, que fosse uma eleição para excluir os que não eram afiliados a uma determinada linha, né, fosse uma chapa para tentar unificar a psiquiatria do Rio Grande do Sul, enfim. E viram na minha pessoa, até porque eu tinha livre trânsito de um lado com o pessoal mais ligado à psicodinâmica, do outro lado o pessoal mais ligado à psiquiatria biológica, psicofarmacologia, enfim. Então foram me procurar na minha casa, né, para me incumbir desta missão que eu nunca não tinha pensado antes, até pelos meus envolvimentos com a universidade. Bom, e aí o que se fez? Foi, na verdade, tentar compor uma chapa na qual tivesse participantes de todas as principais instituições. Então se pensou em ter uma pessoa vamos dizer assim, do Mário Martins, do Ciro Martins, na época era a Faculdade Católica, a PUC, né? E também de linhas, né? Um psicanalista, alguém mais representante da biológica, enfim. Então, meio que se dividiu, vamos dizer assim, se fez uma chapa de consenso, onde, dentro das várias diretorias que tinha, né? Então, se distribuiu, né, por consenso, né, se conseguiu colegas dessas várias instituições, então se lançou uma chapa que, evidentemente, foi, né, sendo composta assim, por forças que na época representavam as principais instituições e também correntes, né, da psiquiatria, foi vitoriosa. Então, essa foi, vamos dizer assim, a base inicial, né, da minha chapa. E como é que evoluiu essa ideia, esse conceito? Assim, dessa eu acho que nós fomos eu não gosto muito de falar de coisas assim da minha pessoa e tal, mas eu acho que a nossa chapa marcou uma nova forma de funcionar da sociedade de psiquiatria. Acho que dali para adiante ela passou a funcionar mais integradamente, de um lado, Sim. E, em segundo lugar, ela ser uma representante dos psiquiatras do Rio Grande do Sul. Essa era uma ideia também. A sociedade era pequena, era tímida, muitos colegas não entravam para a sociedade, exatamente, acho que em grande parte porque não se sentiam acolhidos e talvez a sociedade representando os seus anseios e seus interesses, então... e, aliás, foi também uma diretriz nossa, né, de dar força ao exercício da psiquiatria, não a psiquiatria biológica, ou a psicodinâmica, ou sei lá o que fosse, entende? Enfim, então, acho que por esta razão também, e até por uma campanha que se passou a fazer junto de quem não era participante da sociedade, naquela época também tinha isso, né, quer dizer... A sociedade tinha um pouco uma coisa assim de que só poderiam ser membros quem tivessem determinados selos de qualidade, vamos dizer assim, né? Então não era bem assim entrar para a sociedade, assim, né? Então também se começou a flexibilizar um pouco mais e tentar trazer todas as pessoas que exerciam a psiquiatria, que tinham uma formação, que eram pessoas conceituadas, etc., né, para participar dessa. E realmente o resultado disso foi aumentar muito o número de associados, fazer um cadastramento das pessoas. Naquela época não tinha internet. Né? Não, era pré-internet. Não tinha sequer o Pentium, né? Estava me lembrando de comprar um 486, foi uma grande aquisição da sociedade, se fez lá um programa para informatizar um pouco, se não me engano foi o Caliche, né? Caliche gostava dessas coisas mais administrativas, né? E ao mesmo tempo era representante da sociedade psicanalítica, etc. Então ele deu uma mão muito forte nisso, né? Enfim. Então se fez esse cadastramento, enfim.
Mas eu acho que o resultado disso, e mais uma outra coisa que se fez aí, eu acho que grande mérito do Paulo Zimmermann, né, foi uma atividade científica forte. Certo. Né? Tanto assim, proporcionando eventos na linha psicodinâmica, psicanalítica, como eventos na linha biológica, como eventos, enfim, coisas que realmente interessavam aos psiquiatras que, por exemplo, não participavam de uma determinada instituição, não eram membros de alguma professor de alguma faculdade, que estavam um pouco perdidos, assim, que precisavam ter atualizações nas coisas, nas correntes, então, tanto na parte, por exemplo, o Paulo Matos veio aqui falar sobre neuropsicologia, fazer um curso, né? E depois nós tivemos um curso também que se prolongou um bom tempo sobre fundamentos da psicodinâmica ao compreensão dos transtornos mentais, então na psicodinâmica. Sim. Algumas coisas que eu me lembro assim. E, sobretudo, uma jornada de grande sucesso, né? Também como é que foi a jornada? A jornada não me lembro muito bem, assim, mas eu me lembro que o esposo da Neuza Lucion, o Aldo, né, conhecia um professor lá, que era o professor Vogel, né, uma pessoa já mais experiente, etc., que tinha se aposentado, e ele, o Vogel, veio para cá e veio fazer toda uma revisão dos psicofármacos no tratamento dos diferentes transtornos mentais. E também tinha coisas de psicodinâmica, então se fez essa integração também. Fez essa integração, foi um sucesso de público, vamos dizer assim. Nós conseguimos juntar dinheiro para comprar a sede. Imagina. Então, sobrou dinheiro. Quer dizer, nós tínhamos recebido a sociedade com caixa assim, precário, né, para viver mais 1 ou 2 meses, ou 3 meses, pagar as contas, né, mas não tinha sobra. E nós entregamos a nossa gestão com um grande superávit que dava para comprar a sede. Né, então se fez até as primeiras tratativas isso é uma outra coisa da nossa... Muito importante. Que foi já deixar alinhavado aqui, que depois com a construção e do prédio, etc., foi adiante a ideia de ter uma sede própria, né. E naquele tempo, antes da aquisição da sede própria, a sede era? A sede era uma sociedade cedida, era do lado, não me lembro, acho que era na outra ponta. Na outra ponta lá. Do lado da ginecologia, não me lembro. Nós tínhamos dermatologia. Nós tínhamos uma combinação com eles, ali um cantinho, né, muito discreto, enfim, onde a gente fazia as reuniões. Né. E aí tinha uma coisa, não sei se pitoresca ou o quê, mas... as reuniões eram sempre às terças-feiras. E eram muito prazerosas, porque a gente se reunia aqui, tinha a Silvinha, né? E aí o atrativo a mais nas reuniões era a Pizza Hut. Né? Então, a Silvia encomendava umas 3 pizzas Hut, né? Se fazia quase uma festa, que ia no final das 7h30, 7h30, todas as terças-feiras, que se prolongava por 1 ou 2 horas, se reunia, resolvia todos os assuntos, né? Enfim. Então, também a convivência era muito agradável e muito boa, enfim. Né? Então, e os diretores, os vários diretores, podiam, eles atendiam o seu uso. Cada um deles tinha, assim, vamos dizer assim, o Paulo Zimmermann, que era o diretor científico, que tinha talvez as responsabilidades maiores, porque tinha que tocar todo o programa científico. É claro que sempre com a ajuda dos outros, né? Sim. Então, enfim, o Sérgio Putin cuidava do caixa, né? Então estava sempre preocupado com as contas e tal, né? O Caliche tinha essas habilidades administrativas, então se encarregou de modernizar a secretaria, enfim, essas coisas de informatização com o Caliche, né? Depois, que eu me lembro mais, a Neuza, né? Cuidava muito da parte de exercício profissional, enfim. Naquela época também a gente tinha problemas com o SUS, com as coisas, tinha a reforma psiquiátrica, então sempre tinha um representante da sociedade, onde se discutiam essas coisas. E teve, agora eu estou me lembrando também de outra iniciativa nossa, que foi, vamos dizer assim, tornar mais a marca, a Sociedade de Psiquiatria do organismo, na época, não era conhecida. Então, o que se fez? Se teve um programa de rádio, acho que na Pampa, que semanalmente ia lá um psiquiatra falar sobre transtornos mentais, sobre alguns dos assuntos. Então, nós
nos revezamos ao longo Foi de uma todos. atividade pioneira, então, esse Não tipo sei se de... pioneira, mas foi muito marcante porque a gente queria também marcar a presença da psiquiatria na comunidade, né? E ao mesmo tempo também fazer um trabalho de divulgação, né, do que era moderna psiquiatria. Né? Nós estamos saindo de épocas mais, vamos dizer, a psiquiatria talvez até fosse mal vista, né? Enfim. Sim. E tentar conquistar também a simpatia da comunidade, ao mesmo tempo levar os avanços que estavam se conhecendo. Então, Desmistificando. e desmistificando, e não era só os membros da sociedade, aqui da diretoria, aqui, não, a gente convidava colegas das várias instituições, quem entendia de um assunto e tinha também disponibilidade e até, vamos dizer assim, coragem, né, para enfrentar facilidade para assim, falar né, no rádio, etc. Então, esse também foi um programa que eu acho que, não me lembro quanto tempo durou, mas um bom tempo. Nós, todas as semanas, tínhamos um programa na rádio sobre isso. Né? Pois é, a rádio é um veículo potente. Né? Assim, sim, naquela época, enfim, época. Era muito ouvido, enfim, não tinha internet, não tinha essas coisas. Então, isso também foi, eu acho, uma outra iniciativa bastante interessante. Mas eu acho que o resultado principal, assim, da nossa administração naquela época foi unir mais a classe dos psiquiatras, vamos dizer assim, dar uma identidade própria para eles, que eles estavam um pouco perdidos entre a psicanálise, a psiquiatria biológica, a biologia, tinham saído dos bancos. O psiquiatra tinha abandonado a medicina, então não era nem médico, nem psicanalista, não sei quem que ele era. Né? Então, acho que fortalecer essa identidade, tentar unificar todas as correntes que embasam a psiquiatria, dando um enfoque assim, mais multidisciplinar, né? Pacificar mais toda a classe, saindo daquela coisa de disputa por território, marcar um espaço, né, vital, né? Então, sair desta forma de funcionar. E olhando retrospectivamente, assim, Cordioli, tu vês assim, que este objetivo foi uma semente que depois... Sem dúvida. A psiquiatria cresceu com todas as gestões que se sucederam, acho que cada uma delas acho que seguiu nessa linha, né? Seguiu nessa linha. Hoje em dia a psiquiatria é uma marca própria, né? A associação tem uma marca própria, os psiquiatras têm uma identidade própria, a classe hoje que convive muito, nós aqui no Rio Grande do Sul, né, que tínhamos sempre uma forte presença psicodinâmica, acho que isso é uma riqueza também, né? Mas a gente consegue conviver muito bem com a diversidade, pelo menos na maioria das instituições, a URGS, onde eu continuo ligado, lá nós temos colegas de várias orientações e a gente consegue ter uma convivência muito amigável e intercambiar coisas, né? Enfim. Bom, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento que o Cordioli está aqui também para perguntar, né, algo sobre o que o Cordioli, todos sabem, né, ele é o autor de um livro, né, que passa por gerações e gerações de psiquiatras já há bastante tempo, né? Falo de psicofármacos, de né? psicofármacos, porque sim, entre os psicólogos é o de psicoterapias, que é o mais popular. Está certo. Entre os psiquiatras é o psicofármaco. Entre os psiquiatras é o de psicofármaco. E que tem tirado, vamos dizer, os colegas, muitas vezes, situações de aprêmio, assim, né? E está lá, então, está sempre uma fonte de consulta muito importante, muito atual e sempre extremamente útil. Bom, Cordioli, só assim, como é que tem sido o escritor, né, o autor Cordioli, o autor de um livro tão, vamos dizer, tão bem aceito, né, na classe psiquiátrica? Bom, eu vou te dizer que eu nunca tinha pensado em escrever livros, né? Isso foi por um acaso, porque, na verdade, em 1973 ou 74, eu inventei de fazer o primeiro curso de psicofármacos na Melanie Klein, na época, né? Porque a orientação era fortemente psicodinâmica e falar em medicamentos não era muito popular, vamos dizer assim. Então, na época eu trouxe um ilustre desconhecido que se chamava Ivan Izquierdo, né, que estava, né, ninguém nem conhecia, mas era um argentino que estava chegando por aí, ele foi lá dar o primeiro curso de psicofármacos.
Foi muito bom, né? Isso em que ano mesmo? 1973 ou 74, não lembro exatamente. Eu tinha recém terminado a residência. Tá. Depois dele veio o Romildo Bueno, né? Bom, e aí, agora nós temos que andar sozinhos. Bom, resultado, eu acabei assumindo a disciplina de psicofármacos. Durante muitos anos eu lecionei essa disciplina. E aí eu fazia rascunhos, né? Enfim, fazia anotações para os alunos terem. Quase não tinham livros, né? Enfim, e também os medicamentos eram muito poucos. Bom, a partir dessas anotações, lá pelas tantas, inventei de fazer um sistema computacional para escolha, mas não deu certo, né? Porque era muito complicado, né? Enfim. E nesse sistema computacional se tinha muitas informações sobre medicamentos, sobre todos os medicamentos, né? E aí, em vez de sair um sistema computacional que fracassou, vamos dizer assim, porque na verdade era muito pouca gente que tinha computador, era muito difícil a atualização, eu tive a ideia então de aproveitar os textos, né, para fazer um livro. E aí saiu um primeiro livrinho, muito simples, em 1997, se não me engano. Né? Depois nós elaboramos uma segunda edição já bem melhorada, né, que já teve grande sucesso, e depois essa última edição que realmente ficou muito boa. Né? E aí, eu diria assim, nunca tinha pensado em escrever e também, mas se é uma das gratificações que eu tenho é realmente quando pessoas como tu e outras pessoas dizem, puxa, como aquele livro me quebra galhos, como eu gosto, né? Enfim, então, uma das coisas que eu estou pensando quando realmente eu me jubilar, né, na universidade, talvez partir para... Falta muito. Não, senhor. Né? Não, senhor, eu já recebi um aviso, um cartão amarelo. Mas tudo bem, eu já tenho esse plano, então, de partir para uma quarta edição, enfim, montar de novo uma equipe, enfim. Então, isso é uma coisa que dá muito prazer, né, de poder chegar nos lugares, as pessoas dizem, puxa, eu tenho o teu livro, eu gosto muito, me quebra galhos. Né? Que bom. Ok. Cordiola, não sei se tu gostarias de dar um fecho, algum comentário que tenha te ocorrido a respeito da gestão, desse tempo, assim, em que tu estivesse à frente da diretoria, já encaminhando o encerramento desse depoimento? Bom, eu acho que antes de mais nada, assim, uma lembrança muito boa, muito agradável né, da camaradagem que a gente teve na diretoria, uma satisfação também pelo que a gente conseguiu fazer, uma das coisas eu me orgulho, né? Então acho que o sacrifício foi grande, etc. Sim, a gente muito trabalho, né? Trabalho, etc. Muito trabalho, principalmente organizar a jornada, e responsabilidade, essas coisas todas. Mas eu acho que a ideia que se lançou, os resultados que se teve são dessas coisas que a gente leva como orgulho de uma coisa que a gente fez em determinado momento, não eu pessoalmente, mas todo um grupo, né? Que trabalhou junto, pegou junto, enfim, né, e que eu acho que marcou um pouco a psiquiatria do Rio Grande do Sul no sentido de uma transição para para uma nova forma de funcionar, né, principalmente essa coisa de marcar mais a identidade do psiquiatra, convivência com as diferentes linhas que, na verdade, embasam a psiquiatria moderna. Né, então, eu me sinto muito gratificado, né, pelos resultados que a gente teve, pela convivência com os colegas, sobretudo quero agradecer, eu tenho até hoje uma gratidão por esses colegas que também abraçaram juntos essa causa, vamos dizer assim. Certo. Ok. Foi isso aí. Ok, muito obrigado.